Se você quer saber quando começar a introdução alimentar do seu filho, né, dos nossos bebês, e o porquê esperar os tão famosos sinais de prontidão e o que são esses sinais de prontidão, fica até o final desse vídeo que eu vou falar tudinho pra vocês. Olá, eu sou a Thay e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses sinais de prontidão. E por que eu separei, né? Porque a introdução alimentar é muito vasta, a gente tem muita coisa pra falar sobre esse assunto especificamente, mas como primeiro vídeo dessa série eu preferi falar sobre os sinais de prontidão, porque eles são muito importantes pra começar a introdução alimentar do seu filho. Mas tá, o que afinal, né, são esses sinais de prontidão? O que você tá falando? Se você não tem ideia do que eu tô falando, ou mesmo se você tem ideia, mas você quer saber um pouco mais a fundo sobre cada um desses sinais, que são 5, já vou adiantando pra vocês, fica aqui comigo que eu vou falar tudinho. Antigamente era bem comum que a introdução alimentar fosse iniciada aos 4 meses, em alguns casos até 3 meses, você já deve ter ouvido falar isso. E algumas pessoas até hoje falam: ai meu Deus, você até hoje não começou a introdução alimentar, você não dá nem uma sopinha, mas não dá nem água, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar disso, principalmente para as pessoas mais velhas e tudo. E é verdade, antigamente era feito assim, era indicado assim. Mas como tudo na vida, a medicina evolui, essa parte também evolui, e hoje em dia nós já temos essa certeza e sabemos que não é o recomendado. Em raríssimos casos, que deve ser avaliado muito bem por um pediatra, é que se deve começar antes. Mas, de uma forma geral, para as crianças de uma forma geral, não. Antes dos 6 meses não é recomendado. E os 6 meses é só um dos sinais de prontidão, que eu já vou falar todos eles separadamente aqui pra vocês. Então, antes disso, pra deixar bem claro aqui pra vocês, água não é só o leite materno ou fórmula, caso você tenha tido algum impedimento, né, e não pôde amamentar o seu bebê. O leite materno ou a fórmula é de fato o alimento completo e ideal para o seu bebê até os 6 meses de vida, tá? Por que eu tô frisando os 6 meses de vida? Porque para começar uma introdução alimentar, o primeiro sinal de prontidão que eu vou falar aqui é o bebê ter 6 meses ou mais. Porque ou mais, vocês já vão saber disso. E você já deve ter ouvido falar também, em algum momento alguém já deve ter falado: ai, o seu bebê chora muito porque o seu leite não sustenta, ou porque ele está com fome, caso também você dê fórmula. Quase todas as mães já devem ter ouvido isso, mas não existe leite fraco. Então ponham isso na cabeça de vocês. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente amamenta, eu sei. Embora eu tenha tido todo o estudo necessário para essa parte, tivesse certeza do que eu tava fazendo, quando eu ouvia algo desse tipo, eu ficava: será mesmo? Só que logo, né, via logo aquele sininho: não, pelo amor de Deus, não vamos começar a botar caraminholas na sua cabeça, né? Porque você sabe que não é esse o motivo. Mas se você ainda tem alguma dúvida, que fique agora aqui decretado: o seu leite não é fraco e o seu bebê não chora por conta disso. Então não vamos misturar um cremogema, não vamos misturar, dar um mingauzinho pra eles antes dos 6 meses ou antes de começar a introdução alimentar. Combinado? Então lembre-se, não é porque o seu bebê completou os 6 meses que vai começar a introdução alimentar nesse momento, ok? É só um desses sinais. Vamos para o segundo sinal de prontidão. O segundo sinal de prontidão, então, é sentar com pouco apoio ou sem nenhum apoio. E por quê? Esse sinal é importantíssimo para começar a introdução alimentar. Vamos tentar imaginar aqui um caso, né? Você está numa montanha-russa e está tentando comer. Imagina, você tá assim e tá tentando colocar algo na boca. Você vai conseguir comer? Se conseguir, aquela comida vai cair bem? Você vai passar mal? Muito provavelmente. Então você imagina um bebê que não tem esse sinal. Ele não consegue, ele ou tomba pra frente, né? Que eu fiquei aqui de cara. Mas assim, ou tomba pra frente, ou pros lados. Ele não consegue manter, né, o seu eixo. Eu não tô dizendo que ele tem que ficar horas assim sentado, ou não pode dar nenhuma tombadinha. Por isso que é com pouco ou sem nenhum apoio, tá? Então, esse é o segundo sinal de prontidão. É muito importante.
Até porque é nesse momento, é com esse sinal que é um dos indicativos, principalmente da parte física, que o seu bebê está preparado para receber aquele alimento, né? Porque imagina, um bebê que é todo molinho, é porque ele não está preparado fisicamente para receber outros tipos de alimento, principalmente se forem mais sólidos, caso você opte pelo BLW. Aí, com certeza, não. Tá bem? Por isso que antes disso o bebê mama deitado e tudo, porque é líquido, né? E também diminui bastante os riscos de engasgo quando esse sinal está ali, ó, check. Vamos lá, terceiro sinal de prontidão. O terceiro sinal de prontidão nada mais é do que o bebê levar objetos à boca. Vamos lá, eles estão naquela fase oral. E todo mundo já viu um bebezinho lá. Normalmente é um dos primeiros sinais que você começa a ver é levar esses objetos à boca. E aí vocês veem que começa a ficar tudo interligado, né? O bebezinho ali, imagina, se ele não senta com esse pouco ou nenhum apoio, imagina ele tentando levar um alimento à boca. Ou imagina ele tentando levar um objeto que seja, né, à boca. Não vai ser tão fácil, porque ele não tem esse controle, né? O controle de tronco e de membros não está firmado. Então, levar objetos à boca é um ótimo sinal e é um dos sinais de prontidão. Até, principalmente também para os pais que optarem por fazer o BLW, né? Que é justamente a criança pegando os alimentos e levando à boca. Por quê? Naquele momento, o alimento não é um alimento. Na verdade, é mais um objeto para aquela criança. Então, ela tem que já ter esse sinal de prontidão para querer levar à boca para conseguir começar a experimentar. Isso também me leva para o quarto sinal de prontidão. O quarto nada mais é do que o interesse pela comida. Está bebendo uma água, ele quer pegar, fica abrindo a boquinha. A gente está comendo alguma coisa, ele tenta alcançar. Vale lembrar que esse é um sinal de prontidão, mas não é porque o bebê tem esse sinal que você, eu vou só molhar a boquinha dele com docinho. Não, doces são extremamente ruins para crianças. Principalmente crianças tão pequenas. Você não vai fazer isso. Porque a criança está aguando. Não, eles não estão aguando. Eles fariam isso também se você tiver um controle remoto na mão. Eles vão tentar pegar para levar à boca. É a fase oral dessa criança e eles vão tentar levar tudo à boca. Não é porque é um doce, não é porque é uma coisa que você acha gostosa. A criança não sabe o que é aquilo. Não sabe que aquilo é um alimento. Então, não deem doce para as crianças nesse momento e não comecem a introdução alimentar porque eles tentaram alcançar essa comida. Combinado? E quinto, e não menos importante, é o reflexo de protusão. Mas que nome é esse, né? O que é isso? O que é reflexo de protusão? Nada mais é do que o expulsar, né, algo com a língua, que é basicamente aquele movimento que o bebê faz assim, ó. Você, por exemplo, vai tentar enfiar uma colher, mesmo que seja. Comecei a introdução alimentar, não sabia desses sinais de prontidão e vou tentar enfiar uma colher na boca, né, pra dar uma sopa ou qualquer coisa que seja pro meu filho. Ele faz esse movimento. Esse é um reflexo muito importante, tá, pros bebês que ao longo do tempo eles vão perdendo. E por que ele é super importante? Porque é justamente para o bebê não ter risco de engasgo ou mesmo de se entalar com qualquer coisa sendo muito pequeno. Que é basicamente algum objeto que não deveria estar entrando na boca daquela criança, ele vai lá e tem o reflexo para expulsar aquilo. Então diminui muito os riscos dessa criança. E vamos lá, né? Vamos pensar aqui um pouco. Se essa criança tem esse reflexo, é porque o corpo dela sabe que ela não está preparada para receber alimentos. Porque não é só um objeto, é um alimento também. Qualquer coisa ali que não deve entrar, que não seja, né, o bico, ou seja, da mamadeira, né, ou do peito, ele vai fazer esse reflexo. Então assim, se a gente começa a introdução alimentar antes disso, e o bebê basicamente você está forçando algo que está fisiológico nele, te indicando todos os alertas para não fazer. Então assim, você vai enfiar ali uma colher, você está obrigando aquela criança que não deve ainda estar preparada a se alimentar. Tudo isso
gera, né, diversos problemas futuros. Mas fulano fez isso e matou ninguém. Ou então, porque a minha mãe fez isso comigo e eu tô aí viva. Gente, é sério? É sério que vocês vão vir com esse argumento, né? Não, por favor, né? Se as coisas evoluem, por que eu vou continuar fazendo errado depois que já tem estudos que provam que isso não é a melhor maneira? Eu vou continuar massacrando e eu vou continuar errando? É isso mesmo que vocês querem? Não, eu acredito que aqui ninguém quer fazer isso. Eu sei que todos querem o melhor pros filhos, da mesma forma que eu também quero. Não estou dizendo aqui, por isso que esse vídeo não tem nada a ver com tipo de introdução, métodos, nada. São os sinais de prontidão, independente se você vai dar sopinha, se você vai fazer o BLW, se você vai fazer mista, enfim, o que você for fazer. Os sinais de prontidão devem ser respeitados sim, independente se você está dando leite de fórmula ou você está alimentando com leite materno o seu bebê. Agora que vocês já conhecem esses 5 sinais de prontidão, nós devemos esperar todos eles estarem presentes para se começar a introdução alimentar, tá bem? O leite materno ou a fórmula ainda é o principal alimento desse bebê até 1 ano de idade. Então, não é porque esse bebê não tem esses sinais, ai meu Deus, completou 6 meses e agora meu bebê não senta, tá tudo bem. Vamos respirar, acalmar um pouco os ânimos, né? Não vamos criar grandes expectativas. Tem uma grande amiga minha, eu tô citando muitas minhas amigas, né? Mas é porque eu adoro as citações assim que elas fazem. Tem uma grande amiga minha que costuma dizer que ela não cria mais expectativas, ela cria filhos. E é verdade. É isso, a gente não pode ficar criando expectativas de algo que não tem o nosso controle. Tá tudo bem esperar 1 ou 2 semanas a mais pra ele ter todos esses reflexos, né? Pra tá tudo certinho e tudo redondo pra gente começar a introdução alimentar. Vocês vão ver que essa apresentação alimentar vai ser muito mais fácil se a gente esperar os sinais que o nosso bebê, que é o único e o principal interessado, está dando pra vocês. Eles não falam, né? Eu digo, não falam pela linguagem verbal, mas se a gente consegue e aprende a visualizar todas as linguagens não verbais que um bebezinho pode nos apresentar, fica tudo muito mais fácil. E esperar o tempo deles é o principal para tudo e para um pleno desenvolvimento correto. Nesse caso da introdução alimentar especificamente, é muito importante que a gente espere, né, para que não tenhamos problemas futuros, problemas de alimentação mesmo, e problemas de saúde, né? Porque a alimentação tá totalmente ligada à nossa saúde. E uma dica que eu dou para todas as minhas amigas, e aqui, como somos muito próximos, essa dica eu acho que é primordial quando a gente tá começando a introdução alimentar. Faça desse momento um momento tranquilo para vocês. Não crie de fato expectativas e não deposite ali as suas fichas, porque o meu bebê tá comendo muito, porque o meu bebê tá comendo pouco. Ai meu Deus, o seu bebê não come. Gente, vamos parar de julgar isso. Cada bebê é único, sabe? Faça desse momento uma grande brincadeira e aproveite junto com o seu bebê. Aproveite essa nova descoberta dele. Vocês vão ver o quanto fica mais leve. Não queiram que o bebê na primeira semana coma tudo e mais um pouco. Se comer tá ótimo, mas se não comer é completamente normal. Eles estão experimentando e é algo novo pra eles. Mas também não é por isso, né, caso eles já tenham ali os 5 sinais de prontidão, não é porque ele não quis comer determinado alimento que a gente não vai oferecer de novo, de uma outra forma, tá bem? Mas vamos fazer desse momento uma nova brincadeira. Como, por exemplo, às vezes a gente brinca com tinta com a criança, né? A criança vai se sujar, a criança vai fazer ali aquela brincadeira toda e a gente sabe que aquilo vai ser dessa forma e a gente tá esperando aquilo. A gente não espera nesse momento que a criança coma tinta nem nada que se pareça. É a mesma coisa com o alimento, tá bem? E vocês vão perceber, mas ele não tá comendo nada, mas ele tá levando a boca e tudo. É o normal. Vocês vão começar a perceber que a textura
do cocô deles vai mudar. Conta aqui pra mim se vocês não perceberam isso ou se vocês não vão perceber isso. Às vezes você vai achar que seu bebê não comeu nada, absolutamente nada, mas aí você acha ali um carocinho de feijão, ou então mudou aqui a coloração, tem um pouquinho disso. Olha, afinal, alguma coisa entrou no sistema dele, mesmo ele só chupando ou mesmo ele só sujando a boca. E sim, e é incrível quando a gente percebe isso, e aos pouquinhos eu tenho certeza que tudo vai fluir, tudo no seu tempo, mas principalmente no tempo do seu bebê. Só pra deixar bem claro, esse vídeo de forma alguma é um julgamento pra você mãe, pra você pai, pra você avó, pra você avô, que começaram a introdução antes do tempo. Se você não tinha informação, se você não sabia que era assim, eu sei disso e eu sei que tem muitos profissionais que indicam coisas ainda erradas, ainda desatualizadas. É dever do profissional se atualizar, sim. Eu mesma recebi aqui em Portugal, no centro de saúde, a Nina devia estar com aproximadamente 2 meses quando eu fui na consulta, dos 2 meses dela, né, consulta de rotina. A enfermeira me passou um guia de introdução alimentar aos 4 meses. Não tinha menor indicação para a Nina começar aos 4 meses. Não tem indicação para um bebê saudável começar aos 4 meses. Por isso que eu falo, o melhor investimento que você pode fazer no seu enxoval é conhecimento. Porque, infelizmente, há muitos profissionais desatualizados, principalmente nessa parte, tá bem? Então, não é um julgamento. Não se sinta julgada porque você começou, porque te indicaram, porque você leu, porque você... Enfim, não se sinta julgada. Mas é um alerta e, principalmente, é um direcionamento para os papais e para as mamães, talvez para um próximo filho ou para o filho que já está aí ou que já está vindo, tá bem? Esse é o correto. Então, assim, fuja desse tipo de profissional. Isso é um puxão de orelha, sim, para os profissionais desatualizados e que ainda indicam práticas erradas, que já é comprovado hoje que não é o adequado, tá bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, né? Teve uns puxões de orelha, teve tudo um pouco aqui, mas eu espero que possa ter ajudado vocês a isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todas as mamães, todos os papais, titio, vovó, vovô, todo mundo que precisa ouvir alguns puxões de orelha, mas também ajudar para que esse processo seja mais fácil para todos, para toda a família, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.